Análise técnica dia 11 de abril no Bitcoin, a gente rompeu essa bandeira de alta, um padrão de continuidade, né, de tendência, depois que a gente apagar os desenhos aqui para ficar mais fácil de ver. Depois que a gente rompeu o nível de 25.400, 25.300 no semanal, a gente teve um grande impulso de alta, o que é no semanal de quase 30% de alta, com a confirmação no volume. E a gente formou em seguida um padrão de consolidação, que aí pode ser um sidebars no semanal, e no gráfico diário a gente acabou formando essa bandeira de alta que no dia de ontem rompemos para cima, com volume ainda não muito acima da média, mas foi suficiente para romper esse nível de preço. A resistência principal estava localizada em 28.800, então assim que a gente começou a, a ultrapassar essa resistência, o preço começou a acelerar, mas com o volume, né, no diário, como eu comentei, abaixo da média. No 4 horas o volume foi significativo, né, mas nada muito extremo ainda. Se a gente analisar os índices de futuros, principalmente o volume cumulativo agregado, né, de contratos futuros em stablecoins, a gente consegue ver uma divergência. Deixa eu atualizar isso aqui para botar de hoje. A gente vê que aqui a linha branca é o volume agregado de futuros, né? A gente vê que esse volume está descendente, ou seja, são pessoas shortando o mercado, enquanto o preço estava nessa consolidação dentro dessa bandeira de alta, próximo aos 28.800. Quando a gente começou a romper aqui o preço, veja que essa linha começou a subir, ou seja, esses contratos foram sendo liquidados. Isso provocou uma aceleração no preço. O que é bem positivo para esse movimento, se a gente pegar desde o início do ano, se a gente colocar aqui no gráfico diário e a gente colocar aqui mais ou menos desde o início do ano, a gente vê que a linha laranja é o volume spot. Então a gente vê que desde que o Bitcoin formou aquele fundo próximo a 20 mil dólares, né, numa rejeição no mês de março, a gente viu um impulso muito grande de volume spot no ativo, né, e esse volume continua crescendo. E, e ao mesmo tempo a gente viu as pessoas tentando shortar aqui, né, a linha branca descendo, indica isso, e a linha laranja subindo indica volume spot. Então a gente viu uma divergência entre compradores spot e especuladores no mercado de futuros que estavam tentando shortar o ativo, e essa combinação fez com que a gente rompesse o nível de 28.800. É bem interessante essa análise para mostrar que o que está sustentando essa alta não não são contratos de compra, né? Não são pessoas alavancadas operando, são pessoas comprando mesmo o ativo spot. Interessante a gente olhar também aqui no Exchange Net Position Change, se a gente pegar desde o início do ano, calma aí que deu um problema aqui. Cara, deu um probleminha aqui no Glassnode. Bom, eu quero mostrar só um indicador aqui de posição líquida nas exchanges, que mostra que as pessoas estão depositando bitcoins nas exchanges nessa alta recente, o que mostra até uma certa maturidade dos investidores, né, para realizar lucro na alta do preço. Então a gente viu aqui uma posição líquida de 21.105 bitcoins sendo depositados nas exchanges, né? Lembrando que aqui é a diferença líquida entre saques e depósitos. Se a barra fica verde, significa que estão ocorrendo mais depósitos do que saques das exchanges, então está aumentando o,
o balanço das exchanges, né, o saldo, a gente pode ver por esse gráfico aqui também de aumento. A gente saiu aqui de um total de 2.276.233 bitcoins para 2.332.000, então foi um aumento de 3% por aí, o que é bem relevante, na alta do preço, né? Então mostra que os investidores estão mais maduros, né? Estão vendendo na hora certa, estão comprando na hora certa, até os investidores menores. Então é bem interessante essa análise que pode ser corroborada aqui por esse indicador de spot, de volume spot versus futuros. Voltando aqui para a análise gráfica, o semanal do Bitcoin já está começando a ficar um pouco esticado, né? O último fundo que a gente formou foi em 19.400. A gente pode reparar que o volume ele tá desacelerando à medida que o preço está subindo. Isso indica que as pessoas estão, né, comprando menos o ativo à medida que ele vai subindo, o que faz sentido, né? Mas para o preço continuar subindo, né, a gente precisaria ver um volume ascendente, então a gente pode esperar um topo formado nessa região de resistência entre os 30.000 e os 32.000, que a gente tem essa linha horizontal aqui de resistência, então o Bitcoin dentro dessa zona aqui, acredito que vá desacelerar, a não ser que entre volume, né, para romper essa região, aí teria que entrar um volume bem relevante, mas isso é possível, né, dado que o ativo está em tendência de alta. No mensal, a gente também não formou muito fundos, né, a gente chegou a formar um fundo aqui em 21.200, mas a gente ainda não teve um fechamento negativo para formar um fundo mais consistente no mensal, então a gente ainda pode trazer o ativo um pouco para baixo para formar esse fundo. Se a gente pegar aqui a média de 200 períodos, que seria essa média laranja aqui, é a média móvel, né, simples, de 200 períodos, a gente tem uma região de suporte aqui no preço. Se o semanal, né, dado que a gente rompeu, né, desde que a gente encerrou o ciclo de bear market aqui, pelo menos graficamente, rompemos esse nível e tivemos já alguns fechamentos de candle acima da média de 200. Se a gente recuar, seria um ponto crucial para o Bitcoin segurar. Talvez a gente nem recue a tanto, né? Mas caso a gente recue com volume de venda expressivo, essa região aqui, entre os 25 e os 24 mil dólares, seria crucial para o preço segurar. Lembrando que essas linhas em vermelho aqui, horizontais, são linhas do indicador de perfil do volume, onde há maior liquidez no gráfico. Então a gente teve muito volume de compra e venda nessas regiões. Importante a gente segurar, como eu comentei, a média de 200 e essa resistência horizontal de 25.300, essa linha azul horizontal pontilhada, que foi a resistência rompida. Então a gente vai ter bastante suporte aqui se o preço recuar, né? Mas está parecendo que o preço quer buscar níveis mais altos. Se a gente olhar a dominância do Bitcoin, mais uma vez rompeu para cima, então foi mais uma vez um movimento só do Bitcoin, né? As altcoins e o Ethereum até acompanharam, mas tiveram percentuais de alta muito menores do que o Bitcoin, dado que a dominância subiu. No semanal, a gente está no limite aqui do range superior dessa consolidação enorme aqui da dominância. Se a gente pegar da base até o topo, a gente tem aqui 39,6%, puxar um pouquinho para baixo para ficar aqui dentro, aqui, 39,3% aproximadamente e 48,89%. Então, se a gente respeitar esse nível superior e a dominância tiver uma desaceleração, a gente com certeza vai ver uma alta bem forte nas altcoins. Se a gente romper isso aqui, os próximos níveis de resistência são 52,8 e 57,7. Isso faria com que o Bitcoin tivesse uma alta muito relevante. Os níveis de preço que o Bitcoin, projetando o Bitcoin, né, para esses níveis de dominância, a gente poderia ver o Bitcoin a 38 mil dólares, 36 mil dólares e até, quem sabe, 46 mil dólares, que é o nível crucial aqui, que foi o último topo antes da gente entrar no bear market mais violento, né? Então, se a dominância atingisse 57%, a gente provavelmente viria o Bitcoin aqui na casa dos 40 mil dólares.
e as altcoins versus Bitcoin, né, os pares versus Bitcoin, estariam drenando-se mais ainda. Né? A gente pode ver aqui algumas altcoins estão começando a reagir hoje. Solana versus Bitcoin teve uma alta de 5%, mas a maioria delas está negativo, né? Ou seja, o Bitcoin está se valorizando mais do que elas. Analisando aqui o market cap total, a gente rompeu um nível de resistência muito importante, que seria o nível de 1.2 tri, 1. Não, esse aqui é o total? Não, 1.17 tri. Isso indica que o mercado tá sendo alocado mais capital, né? Se a gente pegar aqui, a gente teve uma alta de 3% no último candle diário e já estamos com mais 1% hoje. Então, capital novo está entrando no mercado cripto. E se a gente olhar o capital total, o market cap total, excluindo Bitcoin e Ethereum, a gente vê que realmente esse movimento das altcoins ainda está muito atrasado, mostrando que o mercado está querendo comprar só Bitcoin por enquanto. O que é comum, né? A gente já viu isso outras vezes. Todo bull market inicia-se com o Bitcoin se valorizando mais do que as altas. Esse movimento pode ser mais prolongado ou menos prolongado, aí depende. Cada bull market teve um tempo equivalente de alta do Bitcoin até a gente de fato começar o rally das altas. DXY em zona crucial de suporte, né? O dólar perdendo força, sofrendo ataques aí de diversos países querendo tirar um pouco a dominância do dólar global. Se a gente perder esse suporte aqui no semanal, a gente vai configurar um pivô de baixa no mensal, né? Uma formação de topo descendente aqui. A gente já comentou isso algumas vezes, mas é importante acompanhar porque o DXY se move mais devagar. Ele tem oferecido resistência em romper esse suporte, né? Tem mostrado força aqui nesse suporte, mas quanto mais tempo a gente fica testando, né? Eventualmente a gente vai romper. Dando uma olhadinha aqui nas bolsas, Nasdaq continua sua formação de topos e fundos ascendentes, né, o que demonstra uma tendência de alta no gráfico diário. No gráfico semanal, a gente rompeu aqui, onde está essa setinha, o topo anterior, né, esboçando uma tendência de alta também no semanal. No mensal agora a gente está enfrentando resistência na média de 50 períodos, na média móvel simples. O que é interessante é que o Bitcoin ele rompeu o topo, né? O Bitcoin descorrelacionou-se das bolsas nesse movimento. Veja que o Bitcoin rompeu, as bolsas continuam paradas, né? Tanto o Nasdaq quanto o SP500 e o ouro também. Então foi só realmente um movimento do Bitcoin. O ouro até teve uma valorização, mas não chegou a romper o seu topo anterior. Então o Bitcoin está nesse momento mais forte do que a maioria, se não todos os ativos aí globais, reforçando bastante a tese de que o mercado cripto está descorrelacionado e que a gente está de fato no bull market, pelo menos graficamente. Então é isso.